Você aperta o botão pra gravar e aí você fala. Eu não quero o seu lixo. Pra você que não conhece Steven Universo, essa cena demonstra uma babaquice gigantesca da Lápis. Tipo, caramba, a Peridot tá dando um item que é muito importante pra ela e ela reage desse jeito, quebrando na frente da Peridot. Bem, pra entendermos isso exatamente, precisamos de um contexto. Há muito tempo atrás, no mundo de Steven Universo, uma guerra gigantesca aconteceu. Tipo, uma guerra muito grande entre o planeta Natal e uma quantidade de Gens rebeldes que estavam se revoltando contra ele. Gens essas lideradas por Rose Quartz. Rose queria que a Terra não fosse mais uma colônia do planeta Natal e parasse de ter os seus recursos explorados. Isso gerou uma guerra e felizmente ela ganhou ela, dando início a uma série que amamos tanto. Entretanto, por outro lado, a série também demonstra um outro ponto de vista. Uma guerra nunca é uma coisa boa. Ela acompanha muitas mortes e traumas. Em Steven Universo isso é representado na Lápis. Uma Gen que não queria estar nesse conflito e ela não tinha ideia de nada. Muito provavelmente não apoiava nenhum lado, mas por causa da guerra, a Lápis acabou parando no meio de tudo aquilo, sendo derrotada por uma das Crystal Gens. Eventualmente, a Lápis foi encontrada nos vestígios da guerra e acabou sendo capturada e confundida pelo próprio planeta Natal como uma rebelde. Sendo assim, ela foi presa dentro de um espelho. Ela era frequentemente perguntada o que as Crystal Gens queriam e por que elas se rebelaram, mas ela só não tinha ideia de nada. A Lápis só chorava e sofria, sem saber o que responder. Em determinado momento, a Lápis foi abandonada dentro desse espelho, tendo sua pedra rachada no meio. E acredita em mim, isso daqui é só a ponta do iceberg da personagem. Eventualmente o Steven chegou a resgatá-la e curá-la, mas ela é novamente capturada na sua jornada de volta a Natal por, adivinhe, Jasper e Peridot, que passaram meses interrogando a pobre coitada. Em outra tentativa de fugir da nave, ela acaba sendo presa dentro do fundo do mar junto a Jasper na forma de uma laquita, que era a representação de um relacionamento tóxico que prendia a Lápis ali dentro. Então dá pra ver que a personagem não é a pessoa mais sortuda. Tudo que ela tentou fazer durante a vida foi tentar evitar guerra, mas infelizmente a Lápis nunca conseguiu isso. Felizmente, depois de tudo isso passar, ela é finalmente resgatada pelos Crystal Gens e recebe o livre-arbítrio para ter a sua vida. Exceto que quando ela chega para ter uma vida calma morando no celeiro com todas as suas tranquilidades, a pessoa que ela teria que dividir o quarto é a Peridot. Uma pessoa que ajudou ela a ser presa dentro do mar indiretamente, e alguém que provavelmente maltratou ela como prisioneira. O que acontece é que, apesar de tudo, a Peri mudou. Ela realmente mudou como personagem. Isso é mostrado em um arco gigantesco, desde um processo de ganhar confiança da Gens, uma tentativa de traição e uma redenção depois disso, dando suporte às Crystal Gens para combater a Drusa. A Peridot realmente entrou pro lado das Crystal Gens e, por definição, ela virou uma boa pessoa. E por mais que o Steven tentasse falar isso para a Lápis só não queria dar ouvidos, e a sua primeira reação é sair do celeiro. Ela tinha certeza que isso não daria certo, e não queria nem encarar a Peridot. Steven e Peridot não podiam deixar aquilo assim. A Peridot queria muito ver a Lápis, e ficar brigando com ela definitivamente não era uma opção. O Steven sugere então para a Peridot dar um presente, e assim ela veria o quanto se importava para virar a sua melhor amiga. Porém, chegando lá, a experiência não é muito positiva. A Lápis só ignora a Peri quando ela tenta chamar. Até chega a dar ouvidos quando o Steven chama, mas ao ler o texto que a Peridot mencionava o seu sofrimento, a Lápis só fica mais brava ainda, fugindo de perto da Peridot. Steven e Peridot se sentem mal, afinal, a tentativa deles não deu certo. Eles colocam a cabeça para pensar e chegam à conclusão que a Lápis precisava de um presente que ela gostasse realmente, assim decidindo fazer uma piscina para Lápis. E caramba, essa ideia foi muito genial, porque a água é tipo a coisa Lápis, mas ao entregar isso, ela fica novamente brava, dizendo que por mais que ela amasse água, a Lápis passou os últimos meses trancada no fundo do oceano, apenas concentrada em manter a pessoa que ela mais odiava presa, ficando em um relacionamento tóxico para que a Terra não explodisse. Terminando toda essa frase macabra dizendo que ela queria dar um tempo de água. E, sinceramente, é um motivo bem justo. Mas a coisa começa a ficar estranha quando a Peridot e o Steven ficam pensando em algum outro presente que seria legal, chegando à conclusão que talvez fosse o momento de entregar a Lápis algo que fosse importante para a Peridot. E, de fato, a Peridot pensa em algo importante.
Para ser justo, o item que era mais importante para ela, o seu gravador. Pode ser besteira olhando aqui, mas o gravador da Peridot era o único objeto que fazia ela conseguir ser ela mesma. Era o único lugar que ela conseguia desabafar e falar consigo mesma sem parecer louca. A Peridot definitivamente não seria a Peridot sem esse gravador. Ela até entregou usando uma fita especial, já que o azul combinava com ela. Mas na hora do Lápis ver tudo isso, ela reage da maneira que vocês viram no início. A Lápis simplesmente se recusava a aceitar qualquer coisa que tinha relação com a Peridot. Ela sequer queria ouvir, mesmo a Peridot fazendo o que era preciso, inclusive dando o item mais importante para ela desde que ela chegou à Terra. A Peri, no auge do seu desespero, perguntou o que ela tinha que fazer. Ela diz que sente muito por toda a sua dor, mas que queria ajudar. A Lápis, por sua vez, não queria sua ajuda e expulsa a Peri do celeiro. O Steven nesse momento chama a atenção da Lápis, não de um jeito raivoso, mas ratifica que a Peridot realmente mudou. Ela era uma pessoa melhor, e ele realmente tinha acompanhado toda a sua mudança durante esse tempo. A Peridot realmente merecia uma chance. Isso tudo deixa a Lápis muito pensativa. E momentos depois, a Peridot volta correndo, não arrependida por desistir, mas sim porque o Planeta Natal estava caçando ela. A Peridot fica muito desesperada, sem saber o que fazer, com muito medo. Assim, sem fazer muitas expressões, a Lápis decide ajudar, e sozinha ela derrota a nave, finalizando o episódio perguntando para a Peridot se estava tudo bem. A sequência disso não é muito importante, pelo menos para esse vídeo em específico, mas é importante saber que as duas viraram grandes amigas assim que a série acabou. Vamos dar um breve resumo em tudo que rolou. A Lápis, depois de sofrer muito no passado por coisas que envolviam e não envolviam a Peridot, precisa dividir o quarto com ela, coisa que ela não queria por nada. Logo de cara, a Lápis deixa claro que seu problema não é com o celeiro ou com quem a Peridot é agora, mas sim por o que ela foi no passado. É importante lembrar que dentro de um contexto onde a Lápis sofreu bastante, a Peridot foi quem sobrou para ela colocar a culpa desse sofrimento. Durante o episódio, a Peri faz o maior esforço do mundo para ela ser amiga da Lápis, porque depois de um arco de redenção gigantesco, ela é realmente uma boa pessoa aqui. Na minha reassistida do episódio, eu percebi que muitas das falas de impulso da Peridot aconteceram porque ela não quer que alguém pense que ela ainda é uma apoiadora das diamantes, coisa que a Lápis no fundo ainda pensava. Afinal, depois de tudo que ela tinha feito, era difícil mudar. Acima de tudo, isso me leva a uma pergunta principal. A Lápis realmente fez alguma coisa de errado no episódio? Vocês realmente conseguem colocar a culpa na Lápis por evitar a Peridot? Eu pessoalmente ainda vou mais longe. A Lápis não ir atrás de uma reconciliação seria uma atitude essencialmente errada? Na minha sincera opinião, não, eu não consigo julgar a Lápis nesse episódio, principalmente pelo fato que ela não encarou a Peridot em nenhum momento. Em suma, foi a Peri que encarou a Lápis e foi atrás de fazer essa amizade, enquanto ela tinha deixado claro desde o início que tudo aquilo daria errado. Também não acho que a Peri estava essencialmente errada. Mudanças são processos que levam tempo, e nenhum personagem vai conseguir perdoar o outro imediatamente. Essa mudança, embora implícita, provavelmente não foi imediata em Steven Universo. O que aconteceu no final foi só um arrependimento por parte da Lápis de não dar uma segunda chance. Certamente foi um processo que levou vários episódios, mas a Peridot se importava muito com o que as pessoas pensam dela, além de que ela não merecia. Ela não merecia ficar com a imagem de uma Jen traidora para Lápis Lazuli. Ela precisava conversar com a Lápis e resolver toda a situação, tanto que depois disso ela desenvolveu uma amizade magnífica no futuro. A cena final desse episódio caracteriza toda a relação melancólica das duas até então, porque a Peridot estava se esforçando muito, ela não podia deixar que as coisas ficassem assim, mas a Lápis estava brava, ela não conseguia aceitar que as coisas fossem assim, e quebra o item mais simbólico da Peridot na frente dela, porque ela se recusa a aceitar tudo isso. O tema confiança da Lápis Lazuli é realmente algo que capta a minha atenção, porque como vimos em episódios posteriores, ela simplesmente não consegue acreditar em mudanças repentinas. Em um episódio, uma das zumbis que veio de Homeworld acaba chegando à Terra e finge que estava gostando do planeta. Todos aparecem receptivos a ela, mas a Lápis só não conseguia acreditar. Ela não conseguia acreditar que uma Jen mudava tão rápido quanto ela parecia mudar. No fim, a Lápis estava certa e a Ruby roubou a nave. Eu pessoalmente também acho que ela não foi a melhor personagem em momentos, mas caramba, se botem na pele de alguém que sofreu traumas a vida toda, e no primeiro momento que você parece ter paz, esses possíveis traumas acabam aparecendo de novo. Eu sinceramente teria tomado atitudes muito parecidas. Eu acho que esse é um dos episódios mais importantes para mostrar para alguém como a Lápis Lazuli funciona. Eu amo a personagem, ela tem um espaço no meu coração. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!